nós temos exatamente o cenário pós-reforma protestante, já com a reforma bem consolidada em diversos países da Europa, menos na Inglaterra. Na Inglaterra tínhamos um grande problema. Ainda tínhamos Igreja Católica Romana, tínhamos os anglicanos, que foi a reforma, entre aspas, na Inglaterra, e tínhamos alguns puritanos, né, os reformados mesmo ingleses. Essa reforma que ocorreu na Inglaterra foi incompleta, não está aí no primeiro slide, fundando-se pelo rei Henrique VIII com base em interesses privados a Igreja Anglicana, e havia um grande desejo dos puritanos, que eram os reformados ingleses, como eu já disse, de reformar a Igreja da Inglaterra. Então, tivemos diferentes reis e rainhas durante a história da Inglaterra que resistiam a essa reforma. Uns reis eram católicos, outros eram anglicanos, né, e aí dificultou essa reforma, demorou bastante, né? Tivemos aí um reinado especial de Maria Tudor, que exilou os puritanos, exilou mesmo os reformados, ela era católico-romana, e eles buscaram refúgio em cidades reformadas, como a própria Genebra de João Calvino. Então, esse exílio dos puritanos ingleses, né, dos reformados ingleses, eles foram para Genebra, foram para cidades da Holanda, da Alemanha, em toda a Europa, cidades reformadas que já estavam com a reforma bem consolidada. E esses receberam importante influência da reforma continental, da reforma da Suíça, da reforma dos Países Baixos, com a Confissão Belga, da Suíça com, com a Confissão Helvética, com a Segunda Confissão da Basileia, né? Nós vimos isso na aula. Então, após a morte de Maria Tudor e do retorno de diversos reformados calvinistas ingleses para sua terra natal, eles retornam muito influenciados pela reforma continental, muito influenciados pela Genebra de Calvino, e vem com um desejo muito grande de reformar a igreja. Há um contexto aí de guerra civil na Inglaterra, causada aí por um rei bem instável. O parlamento, então, convoca teólogos puritanos para formular uma nova base doutrinária e, inicialmente, a ideia era somente alterar os 39 artigos da religião cristã, que era a Confissão de Fé da Igreja Anglicana, e o livro de oração comum, que era basicamente o livro litúrgico e de cânticos da Igreja Anglicana. Inicialmente era só isso. Mas aí é instaurada a Assembleia de Westminster em 1643, e ela dura aí mais ou menos 4 anos, perdão, 6 anos, 5, 6 anos. Há uma grande influência da Escócia, de John Knox. Presbiterianos escoceses participam também da Assembleia, e eles eram em menor número, mas a relevância deles é muito grande. Eles fazem um pacto com a Inglaterra, com o parlamento, de que não só substituiria esses documentos da Igreja Anglicana, mas eles fariam uma nova confissão de fé robusta. Por isso que demora bastante, demora bastante. O contexto é um contexto de guerra. Então, enquanto eles estavam lá se reunindo durante 6 anos na Assembleia de Westminster, discutindo em centenas de reuniões de comissão, várias reuniões de assembleia mesmo, total. Tava tendo tiro lá fora, né? Assim, a guerra realmente estralando, né? Sendo a todo vapor. E lá dentro da abadia de Westminster, os teólogos lá. Nesse contexto lá, também de medo, de preocupação, mas discutindo esses temas relevantes da fé cristã para a Inglaterra. Então, esse acordo entre a Escócia, a Inglaterra e Irlanda também representa, na verdade, um novo desejo que agora é muito mais ousado,
que é de criar mesmo uma confissão de fé mais complexa, completa mesmo, que serviria de base para as igrejas reformadas da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda e que veio a ser, né, futuramente de outros países também. Então, são elaborados documentos para a unidade e reforma da igreja, e especialmente nós temos diversos documentos, né? Além da confissão de fé, o catecismo maior e o breve catecismo, sendo que o catecismo maior, como a gente já viu, ele era utilizado para instrução de ministros, o breve catecismo para instrução de crianças, né, dos filhos dos crentes e de neófitos também, de novos convertidos. Além desses três, né, confissão de fé e os dois catecismos, nós temos diretório de governo eclesiástico, diretório de culto público, diretório de culto familiar. Então, documentos também muito relevantes. Então, esses documentos, fruto da Assembleia de Westminster, nesse contexto, resumidamente, como eu disse, o conteúdo deles é basicamente composto por piedade puritana, é uma madura produção da teologia calvinista, muito influenciada pela Reforma Continental, pela Confissão Belga, pela Confissão Helvética. Também uma teologia muito refinada, né? Uma confessionalidade reformada muito refinada, muito especial, por assim dizer. Então, nós temos o contexto histórico da Confissão de Fé de Westminster sendo forjada em meio a intensas lutas. É um fruto do zelo puritano por uma igreja fiel às Escrituras. Ela permanece como um marco da teologia reformada, oferecendo um alicerce sólido para a vida, doutrina e culto cristão. Não só na Inglaterra, Escócia e Irlanda, mas influenciou a igreja presbiteriana escocesa que se difundiu para o mundo inteiro. Inclusive, a IPB é fruto, né, da missão da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, que é fruto da igreja escocesa. Então, os ensinos da Confissão de Fé de Westminster sistematizam os pilares da fé reformada, né, calvinista, e aí reformada e calvinista têm o mesmo significado, eles são sinônimos mesmo, aplicando os princípios da reforma com clareza e profundidade. E como eu disse, ela continua sendo referência para as igrejas que desejam fidelidade bíblica e maturidade doutrinária e santidade prática. Agora, quanto às alterações históricas na Confissão de Fé de Westminster. Queridos, nós temos algumas alterações que foram feitas na Confissão de Fé de Westminster, especialmente pela Presbyterian Church in USA, né, pela PCUSA, abrasileirando. Então, o presbiterianismo da América do Norte ele fez algumas alterações na Confissão de Fé de Westminster. Ele fez duas reduções e um acréscimo, alguns acréscimos, né? Primeiro, em 788, foi retirada a obrigatoriedade do vínculo entre Estado e Igreja, que estava no capítulo 23 do Magistrado. Isso deu logo na formação da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, porque não condizia mais com as relações de independência entre Estado e religião. E, de fato, era o cenário da Inglaterra e de toda a Europa na Reforma Protestante, mas não era mais o, o cenário dos Estados Unidos da época, né? Do Ocidente inteiro moderno. Mas também não era a relação das Escrituras. Essa união entre igreja e Estado, ela não é fruto das Escrituras também. Então, nós temos uma alteração que foi boa. Né? O reverendo Onésio Figueiredo ele diz que tal exclusão foi benéfica para a adequação dos postulados confessionais também aos novos tempos. E essa alteração foi homologada pelo primeiro sínodo da IPB, em 1888. A segunda alteração, que foi uma exclusão também, foi feita em 1887, pela PCUSA também, e excluiu do capítulo 24, o ponto 4, a proibição de que viúvos ou viúvas se casassem com parentes do falecido nos mesmos graus de consanguinidade, que eram os impedimentos legais para o casamento. Então, se a Raquel fica viúva de mim, e ela, pela lei, não poderia casar com irmão, tio, pai e avô e filho, ela também não poderia casar com esses mesmos parentes do mesmo grau
meus. Né? E aí o reverendo Onésio Figueiredo diz também que o texto eliminado não tinha sentido legal nem teológico. Essa restrição de uma viúva não poder casar com um parente do marido não faz sentido. Então, ele diz também que foi uma alteração boa, e a própria IPB também, no seu primeiro sínodo, em 888, né, no mesmo ano, é, um ano depois dessa alteração, ela homologou também essa exclusão. E há algumas inclusões controversas, né? Em 1903, já no século XX, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos acrescentou dois capítulos, o capítulo 34 e 35, né, do Espírito Santo e do amor de Deus e das missões. E aí o próprio reverendo Onésio Figueiredo diz que esse acréscimo pouco acrescentou e muito se afastou do autêntico calvinismo. Então, se vocês entrarem lá no site do Monergismo e verem o conteúdo mesmo desses capítulos, vocês vão perceber que representam mesmo uma visão bem moderna, arminiana, inclusive. Há uma ênfase no livre-arbítrio, ênfase no arminianismo missional, né, que é bem moderno, essa visão evangelística moderna, né, aí do século XX, a partir do século XX, Estados Unidos bombando ali as missões. Então, são alterações, assim, muito estranhas, para não dizer mais. Qualquer um que lê esses textos que foram acrescentados percebem, sabe? E aí, essas inclusões foram rejeitadas pela IPB. Elas foram rejeitadas também pela IPB. Aquelas duas exclusões também foram excluídas da IPB, faz sentido biblicamente falando, mas essas inclusões foram rejeitadas. Então, nós temos a concretização mesmo de que são acréscimos antibíblicos, né? Rejeitados mesmo pelo presbiterianismo confessional e ortodoxo. E aí, queridos, nós temos o contexto histórico da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. E eu acho por relevante falar isso, porque a igreja só definhou. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, né, a Presbyterian Church, ela em 1903 fez esses acréscimos, mas nessa fase já estava tendo um racha interno, uma briga dela mesma interna, que ocasionou em 1933, mais ou menos, não me lembro ao certo, a ordenação feminina em 35 ou 33 mesmo, para presbíteros e 35 para ministro, mesmo ministras, né? Pastoras. E isso ocasionou duas divisões, duas cisões. Saiu nessa mesma época, em 1933, mesmo se eu não me engano, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos, e depois, mais para frente, saiu a outra Igreja Presbiteriana do Sul, acho que a Igreja Presbiteriana do Sul, dos Estados Unidos também, que saíram por discordarem dessa visão liberal que a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, essa principal, essa primeira, entrou. Pra vocês verem que houve mesmo essa influência pragmática, carismática, sinergista, arminiana mesmo, né? Missional, evangelística, uma visão bem moderna. E eu estou trazendo esse contexto realmente para vocês entenderem, e para mim fez muito sentido. Então, em 1933, ela aceitou a ordenação feminina, e em 2011, agora, ela aceitou a ordenação de homossexuais ao ministério, sabe? Então, já há muito que ela não é confessional de fato, né? A PC usa. E aí saiu dela, como eu disse, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos, que essa permanece sendo confessional, sabe? E até uma outra informação relevante a respeito desse contexto histórico da PCUSA é em relação ao Cântico dos Salmos, né? A prática da salmodia. A, a prática da salmodia, ela deixou também de ser adotada.
a igreja deixou de adotar a salmodia como exclusiva, como prática, foi nesse momento, nesse contexto, sabe? Tem, em relação a datas específicas, olha para vocês verem. Em 1831, 831, a igreja ainda estava bem, ainda estava sólida, mas aí vocês percebem que já há o início de uma modernização, né? Eles, em 831, publicaram oficialmente um inário misturado com salmos. Eram salmos e hinos. Era um inário com salmos, que já era um sinal do caminho que iria se tomar, né? Há uma ruptura com a salmodia exclusiva, apesar de algumas congregações ainda tinham muita resistência, né? E em meados do século XIX, ali em 1840, 1860, ocorre a introdução de instrumentos musicais, que, que rompe com alguns princípios tradicionais lá da igreja. E em 874 é publicado o novo Inário Oficial, com mais de 800 hinos e mais ou menos 50 só eram salmos. Eram cânticos tirados dos salmos, não eram nem salmos. Então, aí em 1874, a salmodia exclusiva já está praticamente abandonada na prática, sabe? Embora não fosse ainda oficialmente rejeitada. Então, estou trazendo isso também, que não está diretamente ligado, mas mostra um contexto que gradativamente, nós percebemos que gradativamente o modernismo, pragmatismo foi entrando na igreja. Até desencadear em 1903 essas alterações arminianas e continuistas na Confissão de Fé de Westminster e depois até a ordenação feminina, racha de igreja, enfim. Mas volto a dizer, a IPB e outras igrejas presbiterianas sérias, né, tradicionais, confessionais mesmo, não adotaram esses acréscimos, não adotaram. Pelo contrário, rejeitaram, mantendo aí a fidelidade confessional aos moldes mesmo de Westminster do século XVII, somente com aquelas exclusões que eu já demonstrei, mas que são pertinentes, que eram coisas específicas mesmo do momento, mas que não refletiam exatamente a visão das escrituras, certo? Irmãos, o que o Wesley falou, que a gente tem aprendido na aula, fica, fica para nós como reflexão. Eu sei que hoje é muito difícil, eh, por causa das influências, né, do modernismo e por causa também de uma preguiça nossa de não buscar estudar a palavra de Deus como deveria, né? A gente fica meio mortificado. Mas o que que acontece? Nós estamos vivendo, o Wesley narrou para nós, é a diluição das confissões de fé reformadas e da verdade bíblica durante o tempo. E quem que está vencendo essa batalha é o tempo e o modernismo, aquilo que Paulo chama de o século, né? Não vos conformeis com esse século, então. Esse é o século, o secularismo. O secularismo que vem vencendo. Com o tempo vai passando, o que, que o século diz? Ah, isso aí já está ficando para trás, ultrapassado. Ou seja, não é do nosso século. E isso aí vai diluindo e diluindo cada vez mais nossas confissões de fé. Por mais. E a gente, o que acontece com a gente? Nós nascemos nesse século, irmão. Não pensem vocês, de alguma maneira, eu e vocês, que nossa mente é diferente da mente desse século. Nós nascemos nesse século, somos influenciados 24 horas por dia. Né? Claro que não 24 horas por dia, né? Mas os irmãos entendem. Por Instagram e Facebook e YouTube, mídia, televisão, pessoas, né? As pessoas com as opiniões delas estão o tempo todo influenciando a gente nesse século. E às vezes ideias que nós achamos que é nossa, na verdade foi só implementada na nossa cabeça por pessoas desse século através de muitos meios. Então, irmãos, o que o reverendo Onésimo e o Wesley muito bem falou para a gente é essa diluição daquilo que é a verdade do evangelho nas confissões de fé, principalmente na de Westminster, que é na qual nós estamos estudando. Então ela foi diluindo. A igreja lá nos Estados Unidos, por exemplo, adotou é,
o, o pastorado feminino, né? O ministério feminino dentro da sua confissão. Por quê? O século venceu eles. Foi isso que aconteceu. Aí você pode pensar, mas nós não vamos deixar isso acontecer porque eu nunca vou deixar o pastorado feminino. Mas o pastorado feminino não chegou e pulou na frente da gente e falou: Tchan, me deixa entrar agora. Não foi assim, queridos. Foi de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho. Uma música aqui diferente um pouco. Um louvor com um refrão um pouquinho mais antropocêntrico, um culto com um momento diferente, um momento humano ali, que não tem nenhuma relevância para o Evangelho de Deus. Vocês estão entendendo o ponto central do que está acontecendo? O que está acontecendo, irmãos, é que em alguns lugares o século tem vencido. Não vencido Deus. Entenda o que eu estou querendo dizer. O século tem vencido essas pessoas, essas confissões. E é claro que isso está na vontade de Deus, porque Deus disse que no fim dos tempos sofreríamos muito. Mas, os irmãos, sendo sinceros, vocês acham que o sofrimento que Jesus estava prevendo e que a Bíblia prevê é um sofrimento apenas carne, gente sofrendo mesmo, pessoas sendo perseguidas e meteoros caindo e guerras? Ele estava falando exatamente, porque ele estava falando exatamente do evangelho sofrendo. A maior perseguição de um crente é quando o pecado vence ele. A maior perseguição de um crente é quando ele não está de acordo com a palavra de Deus. Entenderam? É o apocalipse do crente, é ele abandonar a palavra de Deus. Porque se vier uma guerra e honestamente matar nós, todas as nossas famílias, se nós estivermos guardados em Cristo no Evangelho verdadeiro, estamos em Cristo, não morremos. Morremos desse mundo. Agora, se nós estivermos vivendo uma vida boa, agradável, né? Mas estivermos confortáveis em não preocupar se estamos servindo a Deus da maneira adequada ou não, é óbvio que nós perdemos, né? Que nós perdemos. Então, nossa luta é contra esse século, vai diluindo cada vez mais o nosso desejo aqui, nessas aulas de confissão de fé que nós fazemos nos domingos pela manhã, é resgatar o desejo de adorar a Deus da maneira que Deus pede para ser adorado para a glória dele. E a gente acredita fielmente que as confissões de fé nos levam cada vez mais próximos de Deus, porque esses homens, como Wesley disse, que reuniram para poder lutar enquanto estava tendo uma guerra lá fora, eles estavam lutando realmente dentro da abadia de Westminster, era para promover um documento que pudesse demonstrar para nós o que a Bíblia dizia, a verdade que a Bíblia dizia a respeito da soteriologia, a respeito da vida cristã, a respeito do que é a palavra de Deus. Entenderam? Então, irmãos, lutem essa luta conosco. Aprendam e resgatem em vocês. Não deixem esse século vencer. Esse século vai começar a diluir as nossas confissões de fé. Daqui a pouco nós estamos numa igreja doidona da parede preta com um monte de gente chamando a gente de amiguinho e chamando a gente de lindo e linda, igual um certo pregador. E é isso aí. Amém? Então, nós temos que essas primeiras alterações foram necessárias, mas as outras não, né? Esse processo histórico que eu demonstrei, ele reflete muito mesmo um pensamento modernismo, né? Um pensamento moderno e liberal, do intenso movimento evangelístico e missional que teve na época do século XX, que eu falei, e mostra essa transição, né, da Presbyterian Church in USA, de uma denominação confessional reformada que era, quando foi fundada pelas missões, por missões da Igreja Escocesa, mas que passou né, a adotar o liberalismo teológico, aliado ao pragmatismo e ao continuismo, né, negando a suficiência das escrituras e outras doutrinas reformadas, o que culminou no futuro em ordenação feminina e ordenação também de homossexuais. Né? Mas esse não é o nosso contexto. A nossa confissão permanece bíblica, sólida, graças a Deus. Né? Deus também preservou ela disso. Nós podemos, com sabedoria, identificar essa apostasia da igreja americana e continuar, na verdade, seguindo o verdadeiro presbiterianismo.